Olha, nós aqui de novo. Hoje é quarta-feira. Nossa aula hoje é de história. De história, ó, no livro de história, tá certo? E vai ser sobre o que, tia Isa? Vai ser sobre, vamos ver, aqui. Vai ser sobre os mesmos espaços em tempos diferentes, tá certo? Então, como é que será a sua rua hoje? E como ela seria ela antigamente, né? Às vezes a gente tem uma foto num local antes e que hoje aquele local está diferente, está modificado. Foi modificado, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre esse assunto hoje. Isso, no vídeo a seguir, tá certo? Vocês vão prestar bastante atenção. Tia vai usar imagens para vocês observarem os espaços antes e os espaços hoje, como é que está. Isso. Até aqui da cidade Até mesmo. na nossa cidade mesmo, tá certo? Porque mudou bastante, sabia? E aí vamos fazer também as atividades, né, no livro, página 113 até a página 115, no livro de história, certo? Prestem bastante atenção na aula. Tchau. Tchau, até amanhã. Então, primeiro ano, vamos dar continuidade à nossa aula, tá certo? Abra um livro de história na página 112. E aí, na página 112, nós vamos ter o seguinte tema: mesmos espaços, tempos diferentes. E aí, eu coloquei uma imagem da nossa cidade, tá certo? Há muito tempo atrás, né? Então, observem a imagem da foto. Vejam que a imagem da fotografia, ela é preto e branco, né? Então, não tinha ainda foto colorida, né? Nessa época. E a imagem que vocês podem observar é da nossa cidade, na Rua Velha, certo? Na Praça da Rua Velha, em frente à igreja. Observem como era antes, né? Como era antigamente. Observem que tem monumentos que hoje não existem mais. Então, essa parte que tem aí em frente à igreja, ela não existe mais. Ela acabou, né? Foi demolida. E aí vocês vão ver uma foto mais adiante da mesma imagem nos tempos atuais, certo? Assim como as pessoas, os espaços ocorrem mudanças, né? Então, a nossa cidade antigamente era de um jeito, hoje ela foi se modernizando, foi construindo novos prédios, né? Naqueles antigos também alguns foram demolidos, hoje existem outros prédios, outras casas, outras ruas e assim por diante, certo? Vamos mais adiante ver mais uma imagem da nossa cidade. Vejam só, antes, na nossa cidade, vocês sabiam que passava o trem na nossa cidade? Isso mesmo. Então, se vocês observarem aí a imagem, essa imagem é da estação onde o trem passava e parava, né, na nossa cidade. Hoje, o espaço ele está modificado, por quê? O trem ele não passa mais por nossa cidade. E aí esses prédios, eles continuam lá, mas alguns foram modificados, tá certo? Alguns continuam com o mesmo espaço, com a mesma construção, mas foram modificados, foram reformados, alguns foram pintados. E aí vocês vão poder observar e identificar bem direitinho nas imagens a seguir, tá certo? Vejam só, hoje, onde o trem passava, né, essa estação, ela continua, né, na nossa cidade, ela continua, mas porém passou por algumas modificações. Antigamente, ela era de uma forma, de um jeito, hoje ela é o Armazém das Artes, né, então não é somente esse prédio, tem outros prédios também, que fizeram parte da estação, tá certo? Mas se vocês observarem essa imagem aí, ela é um pouquinho antiga também, tá certo? Porque a nossa rua hoje, onde está
localizada esse prédio, ela foi modificada. Foram feito praça, né? O trânsito tá diferente. E assim por diante. Hoje, esse prédio ele é o Armazém das Artes. Então, todos os artesãos de Sertânia têm suas peças expostas aí no armazém, certo? E olha só como tá a Rua Velha hoje. Observem aí aquela primeira imagem e essa imagem. Não é diferente? Então, com o passar do tempo, foi se modernizando, foi mudando, né? Agora, vocês vão para a página 116. Por quê? Além de falar sobre o tempo dos espaços, né, que se modifica com o passar do tempo, as coisas se modificam, assim também são as pessoas. Então, na página 116, vocês vão ver que temos esse tema, mesmas pessoas, tempos diferentes. Assim como a nossa cidade, as pessoas também passam por modificações em sua vida. Então, as pessoas, elas vivem um tempo diferente, em fases diferentes. E cada fase, ela se renova com o passar do tempo, com os anos, não é? Então, observando a imagem, vejam só. Eu coloquei a imagem da menina e do menino. E aí, em cada uma dessa imagem da criança, tem uma fase, né? E aí, tem a criança pequenininha, na infância, né? Essa fase que ela está sentada, nós chamamos de infância, certo? Depois, ela passa para a fase de criança, ainda na infância também. Depois, ela vai para a adolescência, onde ela está maiorzinha, né? Depois, ela passa para a fase adulta e depois ela passa para a fase da velhice, né? Ela se torna uma pessoa idosa. Tanto acontece com menino como com a menina, por isso que eu coloquei as duas imagens, certo? Observem aí as fases da vida de uma pessoa. Observem, eu coloquei a imagem de duas pessoas, só que elas agora estão, desde a infância até a fase da velhice. São as mesmas pessoas, tá certo? Ó, eles quando criança, na infância, né, quando bebezinhos. Depois, na adolescência, na fase adulta e na velhice. São as mesmas pessoas, né? Então, vejam só. O que modificou? Que aqui na fase adulta, apareceu uma outra criança. Então, quer dizer o quê? Eles estão aqui na fase da infância, quando bebês. Depois, na fase da adolescência. Depois, eles estão na fase do namoro, né? Na fase adulta, onde estão namorando. Eles ainda não são casados, eles são namorados. Na fase adulta, jovem, né? E aí, na fase adulta, eles estão casados e tiveram uma filha. E depois, eles se tornaram pessoas idosas. A velhice chegou, não é isso? E assim por diante. A vida, ela vai se transformando em várias fases ao longo do tempo. E assim vai passando de geração em geração. Como eu coloquei aqui uma imagem que representa bem essas fases, a infância, a idade adulta e a velhice, certo? Observem aí essa família, né? Temos a fase da infância, os meninos aí quando criança. Temos a fase adulta, onde são os pais deles, né? Das crianças. E a fase da velhice são os avós, né? Então, essas pessoas fazem parte de uma só família e cada geração com uma fase diferente, certo? Vocês vão fazer agora as atividades
da página 113, 114, 115, 117 e 118, certo? Então, da página 114 até a página 118. Então, tenham todos um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.